Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar o like para ouvir mais histórias de terror como esta. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. Prepare-se, pois neste vídeo vamos explorar os horrores, as profecias e as implicações dessa ascensão do mal nos tempos atuais. E, acima de tudo, vamos refletir sobre como a escolha entre seguir a verdade ou o engano pode definir o nosso destino eterno. Será que estamos mais próximos desse momento do que imaginamos? Como a tecnologia moderna e os sistemas de controle global podem estar abrindo caminho para essa figura apocalíptica? Como reconhecer os sinais que já começam a aparecer ao nosso redor? O anticristo e a marca da besta já estão aqui, vamos descobrir juntos. O fim dos tempos e a marca da besta. Nos últimos dias, o mundo vivia à beira do colapso. Nações estavam mergulhadas em caos, as economias desabavam e os povos clamavam por salvação. Mas, como uma sombra que se esconde no escuro, uma figura maligna se ergueu entre os destroços da humanidade. O nome desse ser, que seria o Anticristo, ainda não era conhecido, mas sua presença se fazia sentir com cada passo que ele dava na história. O Anticristo, o falso Messias, era uma época de grande inquietação, onde a desesperança tomava conta dos corações humanos. Muitos procuravam um líder, alguém que pudesse restaurar a ordem e trazer paz. E foi nesse momento que um homem apareceu. Sua aparência era imponente, seu olhar carismático e seu discurso irresistível. Ele prometia resolver todos os problemas da humanidade, uma paz global, a união das nações, a eliminação da fome, da guerra, da dor. Os líderes mundiais, tomados pela fragilidade do momento, se curvaram diante dele, rendendo-lhe seu apoio. Ninguém sabia que por trás de sua máscara de bondade havia uma serpente venenosa pronta para devorar aqueles que se deixassem enganar. Ele foi o Anticristo, o líder que, segundo as Escrituras, surgiria nos últimos dias. Como está escrito em Apocalipse 13, 3, 4, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O Anticristo então não só assumiu o controle político, mas também foi reconhecido como um Messias por muitos, até mesmo pelos líderes religiosos. Ele se dizia ser o único capaz de trazer verdadeira paz e unidade ao mundo. Mas seus métodos eram sombrios, e seu reino, baseado no terror e na dominação absoluta, logo se revelou. O número 666, o símbolo da imperfeição. Mas, como é de se esperar, toda a máscara de bondade tem uma rachadura. E com o tempo, as verdadeiras intenções do Anticristo começaram a emergir, revelando-se de forma cada vez mais cruel e diabólica. Ele não queria apenas governar os homens, mas controlá-los, subjugar suas mentes, suas almas, seus corpos. Em Apocalipse 13, 18, somos alertados sobre um número que ninguém poderia ignorar. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. O número 666 era o número da imperfeição, do engano, do mal absoluto. Era o símbolo da besta, um número que representava a total falência moral e espiritual do homem. Não era apenas um número matemático, mas a marca do Anticristo, o sinal de que aquele que o aceitasse se renderia à sua autoridade maligna. 666 não era apenas o número de um homem, mas de um sistema, de um governo que visava destruir tudo o que era santo. Era o reflexo do próprio Satanás, que em seu orgulho e desespero desejava ser como Deus.
e com o número 666, o anticristo selava o destino de milhões de pessoas, forçando-as a escolher entre a lealdade ao mal e a perdição eterna, ou a resistência e a possível morte. A marca da besta, o controle total. Com a ascensão do anticristo ao poder, uma nova era de dominação começou. Ele não queria apenas governar a política ou a economia. Ele queria dominar cada aspecto da vida humana. E, para isso, criou o que seria o mais sinistro dos sistemas de controle, a marca da besta. Em Apocalipse 13, 16, 17 está escrito: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam um sinal na mão direita ou nas suas frontes, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." A marca da besta não era apenas uma tatuagem ou um símbolo visível. Era algo muito mais profundo e terrível. Para aqueles que aceitassem a marca, seu destino estava selado. Eles se tornariam escravos do sistema, totalmente subjugados ao anticristo. Não haveria mais liberdade. A marca não era apenas uma identificação física, mas uma aliança espiritual com o mal. Era uma submissão à tirania do anticristo, um pacto que excluía qualquer possibilidade de salvação. A marca era um sinal de condenação. A caçada aos fiéis. À medida que o poder do anticristo crescia, ele começou a estabelecer um império de terror. Os que se opusessem a ele, os que não aceitassem sua marca, seriam perseguidos e destruídos. As cidades se tornaram locais de medo e vigilância constante. As igrejas foram fechadas, e aqueles que se reuniam em segredo eram caçados como criminosos. Mas havia um grupo que se mantinha firme. Os fiéis, aqueles que não cederam ao anticristo, sabiam que o preço de sua fidelidade a Cristo seria alto. Eles não temiam a morte, pois sabiam que em breve o Cordeiro de Deus retornaria para derrotar a besta e estabelecer seu reino eterno. A última batalha, o retorno de Cristo, como está escrito em Apocalipse 19, 19 e 21, "E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com os quais enganara os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem." No auge da tirania do anticristo, Cristo retornaria, montado em um cavalo branco, com os exércitos celestiais a seu lado. A batalha seria travada e, como um relâmpago, a vitória de Cristo seria fulminante. O anticristo e o falso profeta seriam lançados no lago de fogo e enxofre, onde seriam atormentados para todo o sempre. O fim do império do mal. A vitória de Cristo não seria apenas a destruição do anticristo, mas a libertação definitiva dos fiéis. Aqueles que resistiram à marca da besta, aqueles que se mantiveram firmes na fé, seriam recompensados com a vida eterna. O novo céu e a nova terra seriam revelados, e a paz eterna reinaria para todos os que permaneceram leais ao Cordeiro. Mas, para aqueles que haviam cedido à marca da besta, havia apenas um destino: a separação eterna de Deus, um tormento sem fim. A marca da besta havia sido o selo da condenação, a escolha fatal que os havia afastado da salvação. A última advertência. A história do anticristo, do número 666 e da marca da besta é um lembrete sombrio e poderoso de que, nos últimos tempos, a escolha de quem governará nossas vidas será mais importante do que nunca. Cada decisão, cada ato será pesado diante de Deus. O anticristo pode parecer irresistível, mas a verdadeira vitória está em Cristo, e somente nele podemos encontrar a salvação. O aviso permanece:
resista ao mal e escolha a liberdade que Cristo oferece. Pois no fim, a luz vencerá as trevas e a verdade triunfará sobre o engano. E nos dias de hoje a marca da besta já está aqui. À medida que os anos passam, a humanidade parece caminhar por um abismo cada vez mais profundo. O que uma vez parecia ser uma sociedade próspera e cheia de esperança, agora se vê consumida pelo caos, pela corrupção e pelo medo. Guerras, fome, destruição ambiental e desespero parecem ser as marcas dos tempos modernos. Mas enquanto o mundo luta para encontrar soluções, o verdadeiro perigo está surgindo nas sombras. O anticristo, como descrito nas Escrituras, não viria com uma aparência monstruosa ou com uma agenda claramente maligna. Não, ele viria como um líder carismático, alguém que poderia seduzir as massas com promessas de paz, prosperidade e união. Sua abordagem seria sutil, gradual, permitindo que todos, lentamente, perdessem a percepção de sua verdadeira natureza. Ele ofereceria soluções rápidas para problemas profundos, mas suas soluções trariam, na verdade, a destruição. Ele dominaria não apenas as terras, mas as mentes dos homens. Hoje, já começamos a ver os primeiros sinais desse controle. A globalização está em sua ascensão, e com ela, o controle sobre os indivíduos. Sistemas de vigilância, tecnologias de rastreamento, algoritmos que conhecem nossos pensamentos antes mesmo de os expressarmos. Tudo isso nos aproxima de um mundo onde as escolhas das pessoas são determinadas por sistemas cada vez mais centralizados. Como descrito em Apocalipse 13, 16, 17, o anticristo fará com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, aceitem a marca ou serão excluídos do sistema. Mas a marca não é apenas física. Em nossa era digital, nossa identidade muitas vezes já é reduzida a números, contas bancárias, CPF, e-mails, redes sociais. Estamos começando a ser identificados não mais por nossa humanidade, mas por nossos dados. A tecnologia de hoje, que poderia ser uma bênção, também se torna uma ferramenta para a tirania. De forma invisível, o sistema de controle vai se enraizando, onde a lealdade a um poder centralizado se torna o único caminho para a sobrevivência. E assim, como uma onda implacável, o anticristo pode surgir, oferecendo a única solução para os problemas globais, prometendo uma paz que não passa de uma falsa fachada. A verdadeira natureza de seu império será revelada aos poucos, um mundo onde a liberdade, a verdade e a moral são sacrificadas em nome de um governo global e unificado. Enquanto o mundo avança cada vez mais próximo do precipício, as palavras das Escrituras são claras. Não aceite a marca da besta. Não ceda à tentação de um sistema que promete solução fácil e imediata para todos os problemas, mas que, no fundo, nos priva da nossa verdadeira liberdade. O anticristo não virá com uma espada em punho, mas com um sorriso em seu rosto e promessas de um futuro brilhante. E muitos, seduzidos por essas promessas, seguirão seu caminho até o abismo. Mas há esperança. Para aqueles que permanecem vigilantes, que não se deixam seduzir pela falsa paz, há uma promessa de salvação. Cristo, o Rei dos Reis, retornará para julgar o mal e estabelecer um reino de verdade, justiça e paz eterna. E a escolha será clara: seguir a verdade de Cristo ou se submeter à falsa paz do anticristo. Em tempos de incerteza, de medo e de engano, o maior teste para cada um de nós será a nossa fé. Estaremos dispostos a resistir à tentação do mal, mesmo quando o mundo inteiro parecer seguir o anticristo. Estaremos prontos para pagar o preço da lealdade a Cristo, não importando o custo. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: o fim dos tempos está mais próximo do que nunca.
A escolha é nossa, e o terror de seguir o anticristo não é apenas uma história do passado, mas um perigo real que se apresenta diante de nós a cada decisão que tomamos.